Então, vamos aqui continuar no 53, agora inciso 2, continuando aqui em competência, nessa análise aqui do artigo 53. Domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos, tá? Só cuidado aqui com essa nomenclatura, porque alimentando é diferente de alimentante, tá? Alimentando também pode ser chamado de alimentado. E, na verdade, o alimentando ou alimentado é quem pede os alimentos e o alimentando é quem paga esses alimentos, tá bom? E outra coisa aqui, essa ação pode ser tanto de a própria ação para pedir os alimentos, essa ação de alimentos, pode ser uma oferta, pode ser uma revisional de alimentos, tá certo? Então, e inciso 3, do lugar onde está a sede para a ação em que for ré a pessoa jurídica, onde se achar a agência, sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré, sociedade ou associação sem personalidade jurídica, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se exigir o cumprimento, de residência do idoso, aqui o Estatuto do Idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto, da sede da serventia notarial ou de registro para a ação de reparação de dano ou ato praticado em razão de ofício. E aí vem do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios. E aí, aqui no 5, a gente tem domicílio do autor ou local do fato. Aqui a gente vai ter uma competência concorrente. Aqui a gente tem uma competência concorrente, tá? Porque aqui o autor, ele pode optar entre o seu domicílio ou o local do fato para reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Inclusive aeronaves. Eu adoro esse inciso aqui. Ou seja, se alguém bater no seu jatinho, você já sabe, você pode optar pelo seu domicílio como autor ou pelo local do fato. Mas, agora falando sério, falando um pouco mais sério, aqui eu sempre faço essa piada sem graça sobre do seu jatinho. O que pode trazer, o que a FGV pode fazer? Ele trocar inclusive por exceto. Aí você pensa assim, claro, exceto aeronaves, lógico. Quem é que fica tratando de aeronaves aqui, gente? Não, aí você faz o quê? E erra. Por quê? Porque é inclusive aeronaves, tá certo? Então, seguindo aqui, temos aqui um quadro comparativo de competência absoluta e competência relativa, tá? Na competência absoluta, o interesse é público. O reconhecimento de ofício pode ser reconhecido em competência de ofício? Pode. Pode. Alteração pela vontade das partes? Não pode. Não se admite cláusula de eleição de foro, tá? Não se admite cláusula de foro de eleição. Não se admite. Alteração por conexão ou continência, já vamos ver já o que é conexão e continência, 55, 56 do CPC. Deslocamento de competência pela mudança superveniente, sim. Ou aqui tem até um exemplo, determinada comarca havia uma vara única civil. Criação de uma vara de família acarretará o deslocamento de competência dos processos referente ao direito de família. Ou seja, sai da civil, vai tudo para a vara de família, ok? Consequência do reconhecimento da incompetência, remetem os autos. Reconheci que a incompetência absoluta, manda tudo para lá. Ok? E aqui na competência relativa, o interesse é privado. Reconhecimento de ofício, via de regra, não, tá? Não pode ser reconhecida de ofício. Tem aqui, ó, não pode ser reconhecida de ofício. Exceção 51(3) da Lei dos Juizados Especiais. É possível reconhecimento da incompetência territorial de ofício, mas isso aqui é lá nos Juizados Especiais, tá certo?
Alteração pela vontade das partes? Posso. Posso alterar, sim, a minha competência relativa pela vontade das partes. Como regra, é domicílio do réu. Contudo, por meio de uma cláusula de foro de eleição, posso escolher onde eu quiser, né? Desde que as partes compactuem isso. Alteração por conexão e continência? Posso. Deslocamento de competência? Não. Pois deve observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Vamos ver esse princípio já já, tá? E a mesma coisa aqui, a mesma consequência, a remessa dos autos. Então, eu coloquei aqui um comparativo entre competência absoluta e a competência relativa, certo? Então, continuando aqui, acabei de comentar desse princípio e a gente vai dizer, vai tratar do que né, do que ele trata pra gente. O tal da perpetuatio jurisdictionis tá lá no 43. O que significa? Quando eu distribuo ou registro uma petição inicial, porque vai depender se naquela determinada comarca, se eu tenho só uma vara única ou se são várias varas. Porque se for uma vara única, a minha petição inicial será registrada. Se forem várias, vamos supor que sejam 3 varas cíveis. 3 varas cíveis será distribuída. Se for uma vara única, será registrada, tá bom? Só para vocês terem em mente o que é registro, o que é distribuição. Então, artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Basicamente ajuizei uma ação, ajuizei essa ação e ela caiu na 25ª Vara Cível de Brasília. 25ª Vara Cível de Brasília, porque eu sou o autor e aqui era batida de carro. E aí eu, autor, optei pelo meu domicílio, que era Brasília, e posteriormente, a propositura dessa ação, eu me mudei para São Paulo. O processo vai me acompanhar? Ele vai sair de Brasília, da 20ª Vara Cível de Brasília e me acompanhar até São Paulo? Não vai, porque é irrelevante as modificações de estado, de fato ou de direito ocorrida posteriormente. Isso é o princípio da perpetuatio jurisdictionis, entendeu? Salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta. Volta para cá. Deve observância ao princípio da perpetuatio jurisdictione, tá? Foi ajuizada uma ação no foro de domicílio do réu, ou seja, em São Paulo. No curso do processo, o réu se muda para o Rio de Janeiro. Não haverá deslocamento da competência. Exatamente o exemplo que eu dei aqui. Agora, se for em relação à competência absoluta, vai ter deslocamento de competência. No caso de se estar num processo onde eu tenho aqui uma vara que cumula cível e família, e aí depois cria-se uma vara cível e uma vara de família, as ações que tramitam na vara de direito de família vão para a vara de família e as de cível vão para a vara cível. Então vai haver esse deslocamento de competência aqui, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta. É isso, perpetuatio jurisdictione, tá? Então, basicamente isso, a ideia é essa, tá? Continuando aqui, modificação da competência. Lembrando que essa modificação da competência aqui só diz respeito à modificação da competência relativa. Primeiro, a gente começa com a conexão. Artigo 55 do CPC. Reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou, atenção nesse ou, a causa de pedir. Pedido ou a causa de pedir. Quando for conexo o pedido ou a causa de pedir. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se dele já houver sido sentenciado. Óbvio, porque se já teve sentença, como é que eu vou juntar um processo que já teve decisão? Se a intenção da conexão é exatamente evitar a decisão conflitante. Eu não tenho como fazer isso mais.
tá? A intenção da conexão é juntar os processos para evitar decisão conflitante entre eles. Por quê? Porque é comum o pedido e é comum a causa de pedir. Tá? Juliana, dá um exemplo? Dou um exemplo aqui. Vamos supor que teve aqui um acidente de carro. Teve um acidente de carro e estávamos eu e você nesse acidente de carro. E aí, eu e você no mesmo carro. Não, nós duas éramos, eu era passageira, você era passageira. E aí esse carro bateu. Pra mim, só quebrei meu óculos. Só quebrei meu óculos. Só que meu óculos é caro. Meu óculos é caríssimo. Só que você quebrou as duas pernas. Concorda comigo que eu ajuizei uma ação indenizatória e você ajuizou uma ação indenizatória? A nossa causa de pedir é a mesma. A nossa causa de pedir é a mesma. O nosso pedido pode ser até diferente. A parte é diferente, óbvio. Porque eu sou eu, você é você. Você é a parte do seu, eu sou a parte do meu. Mas a causa de pedir é a mesma. Acidente de carro. A causa de pedir é a mesma. Esses processos, eles podem ser reunidos, porque eles são conexos entre eles, tá certo? Porque, pedido ou causa de pedir. Você concorda comigo que a causa de pedir não é um acidente? Acidente de carro? Ainda que o pedido seja diferente e as partes também sejam, mas a causa de pedir é a mesma, tá bom? Então essas ações serão conexas. Ok? Serão reunidos para decisão conjunta. Aplica-se o disposto no caput. A execução de título extrajudicial, a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. As execuções fundadas no mesmo título executivo parágrafo 3º, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, casos decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. E aqui tem um caso, tem uma hipótese de que ainda que não exista qualquer conexão de pedido ou causa de pedir, se pode gerar risco de decisão conflitante ou contraditória, se forem decididos separadamente, eles serão também conexos, tá certo? E o próximo a gente vai tratar de continência, tá lá no 56. Continência é um pouquinho diferente, mas também é legal de entender. Dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Conexão, pedido ou causa de pedir. Continência, parte e causa de pedir, tá? Aqui eu tenho uma soma, parte e causa de pedir. Ok? Mas o pedido de uma é mais amplo e abrange os demais. Só que o pedido de uma é maior do que da outra. Essa maior é chamada de ação continente. E a menor é chamada de contida. Porque a menor está contida na maior, tá? É por isso que se chama continência, porque a menor está contida na maior, tá? É por isso que se chama continência. Mas as partes são as mesmas, a causa de pedir é a mesma, mas o pedido de uma é maior, é mais amplo que o pedido da outra. Abrange todos os demais. O pedido da segunda é maior, tá? O pedido da segunda é maior, que é a ação continente. Tá certo? Havendo conexão ou continência, os processos serão reunidos no juízo prevento, ou seja, aquele que ocorreu primeiro registro ou distribuição da petição inicial. Mas eu não estou conseguindo visualizar um exemplo de continência na minha cabeça. Da conexão eu consegui, né, que eu dei o exemplo lá da batida do carro. Agora, da continência, eu não consigo visualizar. Você consegue contar aí, dar um exemplo? Consigo. Vamos supor aqui
um contrato. Vamos supor aqui que eu tenha um contrato. Vou colocar aqui um contrato. Contrato. E aí eu ajuizei uma ação pedindo X e Y na ação A. Pedindo a rescisão contratual. Vou colocar assim, só X, que é só a rescisão contratual. Ajuizei a ação A. A ação A é a primeira, né? E essa ação aqui, contrato, sou aqui, ó, B versus C. Isso aqui são as partes. Causa de pedir, contrato. Partes, B e C. B e C. Causa de pedir, contrato. Partes B e C. Pedido. Rescisão. Rescisão do contrário. Só que depois eu vim e ajuizei uma segunda ação. Segunda ação. Ajuizei uma segunda ação. Partes B e C, causa de pedir, contrato. Só que nessa segunda ação eu pedi rescisão, multa e danos. Presta atenção. Você concorda comigo que a segunda ação, ela é maior do que a primeira? Ela é muito maior do que a primeira. As partes são as mesmas? São. A causa de pedir é a mesma? É. Mas o pedido de uma é mais amplo que o pedido da outra. O pedido da segunda não abrange o pedido da primeira? Abrange. Então, continência. Isso é continência, meu jovenzinho. Isso é continência, tá bom? Então, para você não errar nunca mais o que é a tal da continência, para você nunca mais esquecer o que é a continência, não é tão difícil assim, tá bom? Não é esse monstro que você monta na tua cabeça o que é a tal da conexão e da continência. E assim, meus jovens, eu encerro aqui competência, beleza? Até mais!